Boa noite, Stephanie. Oi, mãe, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Oi, Maiarinha, que saudade, tudo bem com você? Que bom, a gente tá todas juntas novamente, mais uma noite, mais uma live das mulheres. Deixa eu pegar o brinde de hoje. Muito fofo. Olha, vai ser sorteado. Ele é aqui dentro você coloca velinha para fazer um jantar romântico aí, ou então para deixar de enfeite. É um porta-velas, uma lamparina, uma luminária, chama como você quiser, mas é muito, muito fofo, gente, muito fofo. Deixa eu tirar assim para ver se dá pra ver. É uma borboleta. Eu amei. Lindinho, tá? Isso é seu. Compartilha no seu Face, em grupos, compartilha para os seus amigos, para o WhatsApp, compartilha com as pessoas que você conhece essa live. Marca aí. É seu, Stephanie? Amém, que seja. Marca para os seus amigos, curte aqui a live e comenta. Cada vez que você comenta, tá valendo um número para você concorrer ao sorteio. Amanhã, meio-dia, eu já posto o nome de quem saiu, tá? Sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Josiane Sanches, da comunidade cristã Shekinah. E mais uma noite nós estamos reunidas para falarmos a palavra de Deus, estudarmos e aprendermos mais com essas mulheres incríveis da Bíblia. Eu particularmente estou amando esse estudo, tenho aprendido muito, tem edificado a minha vida. Antes de vocês, é a minha vida que é edificada. Tô apaixonada. Hoje eu fiquei rindo sozinha assim, eu falei, Deus, que incrível. Eu já tinha lido, relido, mas como é tremendo o agir de Deus. E cada vez que a gente lê a palavra, ela se renova. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela se refaz. Então são dicas novas que Deus vai dando pra gente. É demais, esse Deus é demais. Hoje nós vamos falar sobre Raabe, uma prostituta que marcou uma geração. Não só uma, mas muitas gerações, porque ela foi citada nos heróis da Bíblia em Hebreus. Então o nome dela ficou marcado para sempre como uma mulher de fé. E nós muitas vezes olhamos para dentro de nós e dizemos assim: para mim não tem jeito, para mim não dá para mudar a história, não está sendo fácil. Deus tem sido fiel com cada uma de nós. Com cada uma de nós, Deus tem sido fiel. Oi, Larissa, paz, boa noite. Dá um abraço no Lucas por mim, tá? Seja bem-vinda. Olha lá, o pastor tá marcando aí. Quer concorrer a um brinde? Compartilhe essa live. Só ir ali embaixo no textinho, compartilhar. Vai lá, marca pra você no seu Face. Só vale se estiver compartilhado, tá? E curte aqui a live, curte os comentários. Quanto mais você participar, mais chance você tem de ganhar. Amém? Hoje eu quero falar para vocês sobre Raabe. Raabe, uma mulher assim incrível. Mas nós vamos falar que ela é incrível depois que termina o desfecho dessa história. Quando lembramos de Raabe, nós temos que lembrar que nem sempre ela foi uma mulher de Deus, tá? Raabe foi uma prostituta. Raabe cresceu e viveu numa cidade chamada Jericó, onde o rei de Jericó era uma pessoa que estava sempre no controle de tudo, e os homens que trabalhavam para ele frequentavam a casa de Raabe. Raabe era uma mulher que era tolerada no meio dela, ali em Jericó, porque mesmo ela sendo da cidade,
As mulheres tinham um certo preconceito por ela ser uma prostituta, evitavam que os seus filhos chegassem perto dela. Por ela ser uma prostituta, ela era de certa forma discriminada dentro da própria terra dela. Ela era assediada pelos homens e usada pelas autoridades, porque as autoridades recorriam a Raabe para saber informações, para saber do que estava acontecendo. Essa menina mulher cresceu e ela se via nessa situação. A Bíblia não diz, mas lendo o texto nós vamos ver que ela se preocupava muito com a família dela, o que dá-nos a entender que ela não era uma prostituta por sem vergonhice ou por opção, mas por necessidade. Dá-nos a entender que ela era quem ajudava no sustento dos pais e dos irmãos. Raabe estava ali, mas o coração dela já não estava mais em Jericó. Quando ela ficou sabendo, porque como ela tinha, a casa dela ficava bem na entrada da cidade, no muro de Jericó, em cima do muro. E bem na entrada da cidade, todas as pessoas passavam ali naquela estalagem para beber, para comer alguma coisa, para dormir, descansar também, só descansar, e também para se relacionar com algumas mulheres que por ali ficavam. Raabe ficava sabendo de todas as notícias. E Raabe um dia ouviu que ela era bem mais nova, e ela ouviu que estava chegando um povo que tinha passado pelo Mar Vermelho em terra seca. Que um povo que não tinha o que comer, mas tinha maná. Ela ficou sabendo de um povo que a água brotava da rocha. E o tempo foi passando. E ela ficou sabendo que o povo de Israel, que veio do deserto, estava chegando ali e já tinha conquistado 2 cidades que estavam antes de Jericó. 2 vilarejos que estavam antes. E os reis já haviam sido depostos. Era certeza que ao chegar em Jericó, a cidade seria destruída. Tudo isso ela sabia do coração dela, das informações, das notícias que chegavam para Raabe. Até que um dia, 2 homens entram. E ela, uma mulher muito esperta, muito sábia, começa a prestar atenção e conversar com eles. E descobre que eles são de Israel. Eles são israelitas e estão ali para sondar a terra. Passa o dia. Quando chega a noite, ela esconde eles e os soldados chegam. Os homens que trabalhavam para o rei chegam. E eles chegam assim já com tudo. Raabe, nós sabemos que tem espiões aqui, porque chegou essa informação para o rei. E Raabe ali, naquela vontade de ajudar o povo de Deus, ela disse assim, sim, eles passaram por aqui. Mas assim que anoiteceu, eles foram embora. Mas se você correr, se você andar muito rápido, boa noite Marcela, paz. Se você andar muito rápido, se você correr, pode ter certeza que vocês alcançam esses homens. E me perdoa, mas eu não sabia que eles eram espiões. Se eu soubesse, eu mesma teria chamado vocês. Na verdade, ela sabia. Na verdade, ela sabia e assim que eles foram embora, ela correu para onde ela tinha escondido eles. E ela tinha escondido esses homens em cima do telhado, embaixo de uns canos de linho. E eles estavam ali e ela vai e ela conversa com eles. E fala tudo que ela sabia que o Deus deles havia feito. E ela diz assim, eu sei, eu reconheço que o Senhor, seu Deus, é o Deus do céu, de cima do céu, e é o Deus da terra. Ela ali, ela reconhece Deus, ela demonstra uma fé que muitos israelitas
ainda estavam lapidando neles essa fé. Muitas pessoas ainda não conheciam essa fé, mas Raabe declara que ela sabe quem é esse Deus. Fé é aquilo que a gente crê sem ver, mas ela acreditou na bênção que estava ali. Ela acreditou que aquele povo era um povo de Deus. E ela fala assim: olha, eu vou ajudar vocês a fugirem, mas em troca, na hora que chegar o tempo da cidade ser destruída, eu gostaria que eu fosse poupada e que a minha família também fosse poupada. E aqueles homens disseram que pela vida deles, a vida dela seria poupada, mas que ela deveria amarrar um laço, uma fita, na janela, uma fita escarlate, uma fita vermelha, forte, e que quando aquela fita fosse vista, saberiam que ali morava Raabe, a mulher que havia ajudado os espias. Não muito longe, eles disseram assim: mas tem uma coisa, para que o seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs sejam salvos, eles têm que estar dentro da casa. Eles não podem sair daqui de dentro, porque se pisarem para fora serão destruídos. Aquilo deu alívio, alegria e medo, porque era um passo muito grande que ela estava dando. Passou-se o tempo, dias, e um dia ela fica sabendo que aquele Rio Jordão que passava ali perto estava num tempo de alta, a água estava alta, e ela fica sabendo que o povo de Israel estava atravessando, não de barco, não de canoa, mas estava atravessando a pé, porque a água havia parado de descer. E automaticamente a terra estava seca e eles estavam passando por ali. E ela ficou sabendo também que eles tinham parado ainda para colocar pedras no meio do rio. E disse que era para marcar, ficar um marco ali, um altar a Deus ali, para que todas as gerações soubessem. Ela não entendia muito bem o que eram essas coisas, mas ela disse assim: chegou o tempo, está muito próximo. Coração, coração, coração. A única coisa que Raabe queria era se livrar daquele povo, se livrar daquela condição de prostituição e se livrar da história que ela tinha. E mais do que tudo, proteger a família dela. Quantas vezes que eu e você não queremos sumir de tudo, fugir de tudo e só colocar a nossa família numa caixinha para a gente levar com a gente. Só a nossa família numa caixinha eu vou proteger e vou levar para mim. Muitas vezes nós, mulheres, passamos por isso, principalmente nós, mulheres, que temos esse instinto de querer cuidar, de querer proteger, de querer guardar. E não foi diferente com Raabe. Primeiro ela viu que a casa dela ficava em cima das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó não era uma coisa assim para você entender. Pro lado de fora ficava um muro, ele tinha 10 metros de altura por 2 de largura. Internamente para cá ficava o muro da casa dela, que era interno. E ele tinha 4 metros e meio por 10 metros. E o que juntava esses dois muros era justamente as casas que eram construídas ali em cima. Então você imagina que para ter casas construídas em cima desse muro, ele era muito largo, ele era muito forte. Mesmo assim, a Bíblia diz que eles eram construídos meio que de qualquer jeito que eu quero dizer assim, não era tão forte. Mas ela viu que aquele povo se aproximou e viu que eles traziam uma arca toda feita de ouro e tinha anjos em cima que se cruzavam e se prostravam, e ela olhou para aquilo, para ela tudo aquilo era novo.
mas ela sabia que era de Deus. Raabe tinha consciência que tudo aquilo era do Senhor. E estava chegando o tempo da liberdade. Estava chegando o tempo de ela viver uma novidade na vida dela. Raabe observou, e ali eu tenho certeza que muitas e muitas vezes ela clamou ao Deus de Israel: Senhor, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é um Deus do céu, mas também é um Deus na terra. E eu creio que o Senhor é um Deus que está com esse povo. E agora este povo está cada dia mais perto de mim. E o Senhor também está mais perto de mim. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. Nós vemos então uma mulher de fé aguardando o dia da libertação. Mas o que significa tudo isso? Significa que em questão de dias ela sairia dali. Olhando pela janela, ela vê aquele povo passando ali embaixo. E eles tiveram uma ideia que para ela era meio estranha. Paz, Jaque, seja bem-vinda. Para ela que estava vendo aquilo, era uma coisa estranha. Aliás, o povo de Jericó todo achou muito estranho. Chegaram a rir até do que estava acontecendo. Raabe, como não sabia se aquele era o dia, ela já manteve a família dela por perto. E aquele povo começou a tocar uma buzina e andar com a arca, marchando em volta do muro. Não dava para entender muito bem. Eles faziam isso, tocavam as buzinas e iam embora. Do povo não se ouvia um pio. Era silêncio. Depois eles se juntavam, eles conversavam, eles iam junto com as famílias deles. Mas Raabe olhava para tudo aquilo e dizia assim: eu sei que Deus está nesse negócio. E muitas vezes nós temos que entender que Deus está no negócio. E às vezes é por uns caminhos tão diferentes do que a gente imagina. Mas Raabe estava ali, plena, só aguardando o tempo da libertação. Um dia aconteceu isso, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6. E no 7º dia, o dia amanheceu diferente. Porque já não eram mais uma volta em volta das muralhas. Ela falou: se está diferente, é hoje. Nessa hora ela abraçou a família dela e clamou para que eles tivessem fé tanto quanto ela. Clamou para que essa família também entendesse que eles seriam poupados. Claro que todos estavam amedrontados, porque todos sabiam quem era aquele povo. Ela conversou com aqueles homens e ela acreditou que se eles eram de Deus, eles não iam dar a palavra dele em vão. Porque homem de Deus, mulher de Deus, o que fala tem que cumprir. Porque é assim que o mundo lá fora nos vê. É assim que o mundo lá fora vê cada um de nós. Eles acham que por ser crente, nós somos honestos. Eu, quando entrei na igreja, eu achava assim que aquele povo todo era santo. Que triste quando eu descobri que não era. Porque deveria de ser. E eu lembro que eu dizia assim: mas eu não quero algo diferente disso para mim. Eu quero ser santa. Eu quero andar em santidade. Eu quero buscar a santidade. Eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa que eu olho para Deus e chamo Ele de Pai. E isso foi muito rápido, logo que eu me converti. E até hoje eu peço: Deus, eu não quero ser desse jeito. Eu quero ser filha. Eu quero ter um pai que tenha orgulho de mim. Eu quero ser aquela que vive uma vida de santidade. Raabe não era nenhuma santa, mas ela tinha fé. Ela tinha fé. Na hora que completou 7 voltas ao redor da muralha, muitos sons começaram. Primeiro ela ouviu que gritos vieram do povo de Israel. Gritos vieram dos israelitas. Mas eram muitos gritos, porque Deus havia mandado eles gritarem.
Eles gritando, as trombetas soando, o povo gritando, crianças chorando, mulheres correndo, homens se armando. E o que eles menos esperavam aconteceu. Todos imaginavam que eles iam entrar, invadir as muralhas. Mas quando isso aconteceu, oi Marília, paz, tudo bem? Mas quando isso aconteceu, ela começou a ouvir som de pedras trincando, da argamassa se soltando. E ali, Raabe, fecha os teus olhos, abraça os seus irmãos mais novos, o seu pai, a sua mãe, todos juntos. E ali ela clama: Senhor, eu estou aqui com a minha família. E o teu povo me prometeu, Pai, que nós seríamos poupados. Eu quero que você imagine. O muro de Jericó caiu, mas a casa de Raabe ficou intacta, intacta. E esse é o Deus que nós servimos. Ali ela ficou chorando e clamando, até que ela ouviu bater na porta. E eram ali os mesmos espias que tinham passado pela casa dela. E eles disseram: vem, Raabe, pode sair. Uau! Pode sair. Ali ela sai, levando com ela a sua família e tudo que ela tinha. É o que a Bíblia diz, que ela levou com ela tudo que ela tinha. E ela foi aceita juntamente com o povo de Israel. Ela foi morar com os israelitas. Quantas vezes você já ouviu que houve terremotos? Nós temos uma amiga que é missionária e ela estava quando teve um tsunami e eles estavam no alto do monte orando. Foi todo mundo devastado, foi tudo devastado, mas o grupo dela foi salvo. Nós temos uma família que eles estão aí, eu não vou falar os lugares porque para não comprometer, até porque alguns estão até escondidos nesses lugares. Mas eles estão evangelizando crianças e eles têm um tipo de um orfanato, mas para o governo é um lugar que acolhe crianças sobreviventes de guerra. Ninguém sabe que eles estão ali para evangelizar essas crianças. E foi soltaram bombas. E foi tudo destruído. E eu recebi a foto. De um lado destroços, do outro lado destruição. E o orfanato impecável no meio de tudo aquilo. Nenhuma criança arranhada, e nem eles. Ninguém ficou ferido. Esse é o nosso Deus que nos honra. Quando nós nos posicionamos, Deus honra. Deus nos capacita a vencer. Deus nos dá a vitória, mesmo que a gente nem saiba qual é o caminho dessa vitória. Raabe sai daquele lugar. Obviamente que Raabe não foi assim aceita. As mulheres vieram e Raabe, seja bem-vinda, entra no nosso meio. A paz, irmã. Não foi assim. Porque o povo israelita, eles tinham preconceito contra a prostituição. Eles tinham sim preconceito. As prostitutas, inclusive, eram apedrejadas. Mas, aos poucos, Raabe e sua família, através dos exemplos, dos testemunhos, da palavra que ela queria aprender muito, adquiriu muito rápido os costumes ali daquele povo. E ela tinha algo que faltava em muitas pessoas. Ela tinha fé. Ela acreditava em Deus. Ela era uma recém-convertida que tinha tanta fé no que Deus fazia
que ela realmente passava para todos essa fé. Ela mostrava o amor de Deus através da vida dela. A Bíblia diz que Deus escolhe coisas loucas para confundir os sábios. E que Ele escolhe coisas fracas para confundir os fortes. E Raabe é exatamente isso. Ele escolheu a coisa frágil e louca, uma história tão diferente, para glorificar o nome dele. E Ele quer, através da minha vida e através da sua vida, glorificar o nome dele. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus maravilhoso, esse é o Deus santo e soberano que nós servimos. E eu não estou falando disso em nome de uma religião, eu estou falando disso em nome de um Deus que todas nós servimos, um Deus vivo e verdadeiro, que cuida de mim, de você e das nossas famílias. Oh, glória a Deus! Raabe deu um testemunho tão lindo de fé que despertou o interesse de um rapaz. O nome desse rapaz era Salmão. E ele começou a se aproximar, tentar ali até evangelizar, falar da palavra. E ele acaba se apaixonando por ela. Mesmo ela tendo tido um passado terrível de prostituição. Ele não olha para o passado, ele olha para o presente. E ele reconhece nela uma mulher de Deus. Eles se casam. E ela fica grávida e ela tem um filho. E nesse filho ela coloca o nome de Boaz. Ai, que coisa mais linda. Ela deu tanta educação para esse filho. Ela contou a história dela. E nós vamos ver logo, ó. Daqui uns dias eu vou estar contando a história dele também. Mas ele se tornou um homem de caráter. Ele se tornou um homem que respeitava as mulheres, porque ela não havia sido respeitada. Então ela criou um filho ciente de que ele tinha que respeitar as mulheres. Ele tinha que cuidar e proteger as mulheres. Boaz futuramente vai conhecer Ruth. Vai deixar com que Ruth apanhe as espigas que sobram da sua colheita. Vai permitir, vai ver Ruth dormindo aos pés dele. E não vai ter segundas intenções. E ele vai se casar com uma viúva. E dessa viúva nascerá um filho. E desse filho, outro filho. E nós vemos que Boaz é o bisavô de Davi. Olha quem que Deus usou, uma prostituta que se arrependeu do seu passado, que tomou posse daquilo do vai, não peques mais. E ela foi tão honrada, a ponto de ser a tataravó de Davi. E de Davi veio a descendência de Jesus, o mesmo que nasceu para nos salvar do pecado, que morreu numa cruz, que pagou o preço de sangue pela minha vida e pela sua vida. Raabe realmente foi uma mulher que marcou uma geração, porque ali foi a primeira vez em que Deus mostrou: eu estou aceitando que os ímpios se convertam. Eu tenho visto esse povo 40 anos no deserto, pecando contra mim, murmurando, blasfemando. Eu tenho visto esse povo, mas eu também vejo tudo. E eu vejo uma mulher ali, ó, prostituta, marcada pelo destino, escolhida para sofrer. Mas eu vejo ali uma mulher de fé. E Deus dá a primeira lição da Bíblia, onde Ele mostra que a palavra dele, a salvação dele, era para todos.
e não só para aqueles que se sentiam melhores, aqueles que eram chamados de filhos. Raabe veio para escrever a história. Raabe veio para mudar a história. E esse é o nosso Deus, que nos salva, que nos cuida, que faz tudo por mim e por você. Nós temos um Deus tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Ele não olha para o nosso passado. Ele não olha para aquilo que nós fizemos de errado, pelas cabeçadas que nós demos. Quem de nós que podemos falar umas das outras, sendo que nós mesmas já demos um monte de cabeçada, já fizemos um monte de coisa errada? Por mais que você diga assim, mas eu fui criada dentro da igreja. Quem de nós já não olhou para outra querendo julgar? Por que essa pessoa está usando essa roupa? Por que essa pessoa postou essa foto quase nua? Por que... Quem de nós que nós já não julgamos alguém? Não, mas eu não sou de julgar. Por mais que você diga que você não é de julgar, você olha com olhares de repreensão. E nós vemos um Deus aqui que não olhou para as roupas que ela usava, para os homens que ela dormia. Deus não olhou nada disso. Ele olhou: tem fé, crê em mim e quer ser salva. E é exatamente isso que eu venho falar para vocês hoje, meninas. Tenham fé, acreditem em Deus, professem o nome do Senhor e sejam salvas. Sejam salvas. Sejam salvas. Que lição que eu aprendi com Raabe? A primeira coisa: nunca perca uma oportunidade. Independente da humilhação, independente da vergonha, independente do lugar que você está, se surgir uma oportunidade, abraça essa oportunidade com as duas mãos. Nós não sabemos, muitas vezes nós dizemos assim: por que eu estou sofrendo tanto? Mas às vezes é no sofrimento que Deus consegue nos resgatar. Eu fui desenganada 3 vezes. E o meu marido também foi desenganado 3 vezes. E ele precisou ficar muito enfermo e ser praticamente desenganado, que foi a 3ª vez. Não foi a 2ª. Ele foi desenganado para Deus conseguir nos resgatar. Porque a gente estava perdido. Perdido mesmo. Era católico, era espírita, não sabia nem direito o que a gente era mais. E eu lembro que eu pedi para Deus: eu quero conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E eu orei, e eu chorei, e eu clamei: Senhor, eu quero te servir, eu quero te conhecer. Eu não quero mais falar para as pessoas, porque eu tinha um costume de levar mensagens de Deus, mesmo não sendo cristã, assim, praticante, mas eu tinha costume de mandar mensagens de Deus, histórias de incentivo, palavras de fé para as pessoas. Mas numa virada de ano eu disse: Senhor, eu quero te conhecer. E Deus disse: eu já te conheço, mas você não vai tomar uma posição enquanto você não sofrer. Isso foi numa virada de ano, dia 17 de janeiro. Meu marido passa a noite inteira com febre. A noite inteira com febre. Parou de urinar. Fomos em médicos, gastamos o que tínhamos e o que não tínhamos. E ele ficou 6 meses passando sonda, porque não saía a urina. E assim,
Eu pedi para um pastor orar na minha casa e quando ele saiu, ele disse: você não precisa vir para a nossa igreja. Se precisar, liga para mim, eu venho aqui. Eu não preciso ir para a igreja? Ele saiu e a gente, do jeito que estava, enfiou a roupa e carro atrás dele correndo, porque a gente não queria perder nada. A gente não queria perder nada. E entramos naquela igreja enorme e a gente não conhecia ninguém. E tocava uma música que dizia assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu gravei aquela música que eu saí cantando da igreja. E de lá, estou eu aqui. Meu marido foi curado depois de 6 meses. Curado, não pela medicina. Curado por Deus. Porque eu tinha que passar aqueles 6 meses justamente para não sair da igreja. Porque se tivesse sido fácil, o que eu ia fazer? Fui lá, recebi a cura igual na farmácia, tomar uma injeção, eu melhorei e acabou. Não é pronto-socorro. Igreja não é pronto-socorro, não. Igreja é hospital para fazer tratamento. Meninas, se você estiver passando por uma luta, agarre-se a essa oportunidade. Pergunta para Deus o que o Senhor está tentando me ensinar. O que o Senhor está tentando me mostrar. E se a sua vida estiver tranquila, lembre-se sempre: Senhor, obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor está me abençoando, mas eu não quero essa bênção só para mim. Eu quero para minha família, eu quero para os meus amigos, e eu quero essa mesma bênção para os meus inimigos, porque se eles ficarem bem, eles vão esquecer de mim. Orem sempre pelos seus inimigos. Porque quando você ora pelos seus inimigos, ele vai se converter um dia e se arrepender do que fez para você. Se o seu inimigo prosperar, ele vai estar tão bem que ele vai esquecer que você existe. E você vai ter paz. Nunca peça vingança, mas ora pelas pessoas para que elas prosperem, para que elas cresçam. Sempre que você vê uma pessoa que está te dando trabalho, ora para que elas cresçam e que elas encontrem a Deus. Essa é a nossa missão. Se nós queremos ter paz, é orarmos uns pelos outros. Raabe aproveitou a oportunidade. Quando ela viu aquela oportunidade, estou vendo agora na minha frente um desses homens, 2 homens na verdade, que vieram daquele povo. Mas agora eu peço um favor de Deus para minha vida. Segunda coisa que eu aprendo com Raabe: ela pediu um favor, mas ela não pediu só para ela. Ela pediu para ela e para a família. Você pode ter muitos amigos, você pode ter muitos irmãos, mas nunca desista da sua família. Nunca desista. Seus filhos podem dar problema, você pode ter até vergonha de algum familiar, você pode não se dar bem com a sua família, estar longe deles, não ter nem condições de saber quem é seu pai, sua mãe, porque você foi adotado quando pequeno e não sabe onde eles estão. Mas nunca se esqueça da sua família. Apresente sua família para Deus todos os dias. E Deus trará a salvação na justa medida. Raabe aproveitou a oportunidade. Raabe não desanimou. Ela enfrentou a rejeição, a humilhação. Ela enfrentou problemas que muitas de nós não suportaríamos. Se uma de vocês já passou pelo que é chamado bullying, sabe o que é ser humilhado, sabe o que é ser rejeitado. Talvez você tenha sido rejeitado até mesmo dentro da igreja, porque os seus padrões não eram de acordo com os padrões. Seu filho não foi aceito por um problema ou por outro. A sua família te julgou por alguma coisa que você fez de errado. Não desista. Independente do que você passou, não desista. Raabe não desistiu. Agarrou a oportunidade e levou a família dela com ela.
E a última coisa que eu guardei bem do que Deus nos deixa de lição através da vida dela. Deus não olha para o seu passado. Deus não olha para o meu passado. Ele só olha para o nosso presente, o que nós estamos fazendo hoje, e escreve o nosso futuro. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos ama incondicionalmente. E Raabe dá esse exemplo da vida dela. Vem seu filho, de seu filho vem o filho dele, Davi, Jesus. E Jesus veio para cumprir aquilo que na época Deus fez assim de novidade. Uau! Ele aceitou uma prostituta. E futuramente nós vamos ver que Deus deixa claro, Jesus diz assim: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Ou seja, ele estava ali morrendo pelo povo de Deus, pelos filhos de Deus, mas ele foi rejeitado. Os judeus o rejeitaram. E aí sabe o que ele faz? Ele adota os gentios. E os gentios que foram trazidos ali na presença de Deus, ah, Deus, eles tiveram uma oportunidade. E hoje, eu e você fazemos parte da descendência de Abraão, Isaac, Jacó. Fazemos parte da descendência de Raabe, aquela que errou, pecou, abandonou o pecado e não pecou mais. Eu não sei o que você passou até aqui, mas eu sei de uma coisa: se arrependa dos teus maus caminhos. Se arrependa das vezes em que você se sentiu rejeitado até. Se arrependa, porque Deus não te rejeitou nunca mais. Nunca, 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 nunca. E Ele vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. Se arrependa dos teus caminhos tortos. Vá! Segue adiante! Não peques mais. Se afasta disso. Comece uma história nova. Deixa Deus escrever a sua história. Porque a sua história, escrita pelas mãos de Deus, pode ter certeza que terá um final feliz. Eu vou colocar o nosso louvor. Eu quero que você ore conversando com Deus enquanto o louvor toca. Não saia, porque eu ainda quero orar por você. Fique aí. Fala com Deus. Feche os seus olhos, se você puder. Oh, Deus maravilhoso. Recebe essas orações, Pai. Recebe a oração de cada uma das suas filhas, ó Deus. Você é essa mulher de Deus. Ela é simples como a pomba, Deus Todo-Poderoso, mas maravilhoso. age prudentemente. A mulher de Deus. Ela sabe a hora certa de falar. Quando diz, não diz os pensamentos seus. Pois a sua instrução vem lá do céu. A mulher de Deus.
essa unção esteja sobre a sua vida. Que essa unção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabedoria edifica a sua casa, mulher de Deus. Ela confiantemente espera no Senhor, a mulher de Deus. Tem o brilho de Jesus no seu olhar. Que o seu olhar reflita a imagem do Criador. Que o brilho de Cristo esteja nos teus olhos, em nome de Jesus. Age como Esther, exemplo de mulher, mulher de Deus. Mulher de Deus, lado a lado a um grande homem ela está. A rainha conselheira, mãe do lar, com carinho cuida do que Deus lhe deu. Mulher de Deus, Santo, foi santo, criada de uma santo, costela santo. sem valor, Maravilhoso, mas foi feita justo, pelas santo, próprias fiel, mãos do Senhor. soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Fosse auxiliar. Digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Senhor, o Senhor conhece o que cada uma dessas mulheres passou até aqui. Eu te peço agora que o Senhor realmente, Pai, apague o passado. Reserve agora esse momento no presente. Abraça a tua filha. Toca nela de uma maneira tão sobrenatural, Pai, que ela consiga sentir o seu toque. Pai, em nome de Jesus, revela o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo. Revela, Pai, a tua unção para tua filha, para que ela possa sim viver o presente, porque o futuro o Senhor está escrevendo. Pai, se alguma dessas mulheres tiver chorado pelos teus filhos por falta de carinho, de atenção, por falta de respeito, por falta de união, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, restaura essas famílias, traz para perto o filho perdido, traz para perto, Senhor, aqueles que não dão valor para essas mulheres. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja presente em cada momento. Honra, Pai, honra as tuas filhas que aqui estão, honra aquelas que estarão ouvindo essa live depois. Honra, Pai, para que elas sejam reconhecidas como mulher de Deus, que elas sejam chamadas de filhas, que por onde elas andarem, no olhar dela, reconheçam a serenidade, a humildade e o amor de Deus. Em nome de Jesus, Paizinho, continua abençoando cada uma delas. Que elas sejam tocadas, abençoadas, restauradas, renovadas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amanhã, ao meio-dia, nós estaremos sorteando esse porta-velas borboleta rosa pink. Compartilha, curte, comenta, participe. Quanto mais curtidinhas você der, mais chance você tem de ganhar. Que o Senhor continue abençoando. Até a próxima semana. A semana que vem é quem, pastor? Débora. Semana que vem nós vamos aprender sobre Débora. Sabe o que significa Débora? Abelha. A semana que vem nós estaremos aprendendo sobre Débora. Não perde, tá? Vem aqui com a gente.
Eu tô procurando fazer bem resumido para não demorar muito. E se você quiser, pega um caderninho, vai anotando aquilo que eu estou ensinando vocês. É um curso. Se você prestar bem atenção, quem aprender isso daqui com certeza não vai ser a mesma mulher. Continua com a gente. Um abraço bem apertado. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Saudades também, Jaque. Hoje eu tô meio assim pra baixo, percebeu? É saudade isso, viu? É saudade. Eu queria tanto estar no meio de vocês, eu queria tanto poder realmente dar um abraço de verdade. Mas a gente espera mais um pouquinho. Um abraço. Beijinho.